Amém. Vamos nos colocar de pé para dar início ao culto. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse culto, nessa manhã maravilhosa, Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor, recebendo da Tua palavra, Senhor, recebendo do Teu louvor, Pai. Pai, que o Senhor, Pai, possa tocar nos nossos corações, Senhor, que possamos, Pai, sentir algo diferente, Pai. Pai, que essa presença esteja aqui, Pai, conosco, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Por, Senhor, estar aqui, Pai. Muito obrigado por tudo. É o que eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, eu vim com uma sandália baixinha, estou me sentindo pequenininha nesse público. Glória a Deus. Bem, eu não vim preparado para falar nada, né? Porque hoje o culto é do Ministério de Dança, elas que vão ministrar a palavra. Glória a Deus. Elas que vão dar pré-palavra, porque o culto da comunhão é ministrado por mulheres. Ó, quem é mulher aí, ó? Glória a Deus. Ó, você quer subir aqui para falar alguma coisa? Amém. Vai orando que tu vai ser convidada. Amém? Esse culto é ministrado por mulheres. O almoço também é ministrado por mulheres, bancado por mulheres. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu não vim preparada para falar, eu vim preparada para ouvir, mas Deus me deu uma palavra curtinha aqui para falar. E aí ele pediu também para beber uma água, porque ela que vai dar a pré-palavra. Ela estava no louvor, né, gente? Glória a Deus. Nós estamos aqui para servir. Sai o louvor, continua para dar a palavra, que nem o pastor Hélio. O pastor Hélio que nem sabe para beber água, né, pastor Hélio? Ele bebe aqui mesmo, bebe uma água aqui e aqui ele já faz tudo. Amém, gente? Glória a Deus pela vida dele, do pastor Hélio, pela vida dessa igreja, 10 anos. Né? E essa palavra que eu vou dar é uma palavra que Deus me deu uma mensagem nessa palavra que eu nunca tinha ouvido, que eu nunca tinha entendido dessa forma. Né? E eu vou ler para vocês lá. Não precisa abrir não, porque é uma palavra que todo mundo conhece. Está lá em Lucas 10, a partir do 38. Lá na casa de Marta e Maria. Quem nunca ouviu? Todo mundo já ouviu, né? Mas eu vou ler. Olha aqui. Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz para ela para me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta nunca lhe será tirada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, a palavra é tua. É tudo teu, por ti e para ti. O Senhor falou comigo ontem à noite. E eu vou falar com essa igreja aqui, porque eu não sei onde Deus vai colocar essas pessoas. Tem lideranças, tem pastoreado, tem missões, tem muitas coisas para se fazer nessa terra. Né? E é importante que a gente saiba o que Deus falou comigo. Aqui você vê uma adorando a Deus e a outra tensa, preocupada com 1000 coisas. Né? Imagine Jesus chegando aqui agora, entrou, chegou, você vai ficar ouvindo ele, adorando ele, ou você vai ficar falando: ah, fulano está lá fora, esse ciclano está aqui, esse ciclano está ali. O outro não fez nada. Como é que você vai ficar? Pensa, só pensa. Como vai ser a sua atitude? Porque Deus falou claramente: não critique aquele que ainda não entendeu o seu chamado. Ah, mas é obreiro. Mas às vezes não entendeu o seu chamado. Ah, mas é pastor. Mas ainda não entendeu o seu chamado. Tá entendendo? Você entendeu? Então adore. Somente adore. Por quê? Porque os maduros não reclamam. Eles apenas adoram. E aguardam o momento de cada um. Então não critique ninguém, não critique nada. Apenas faz o que você tem que fazer: adorar. Porque essa é a boa parte. Amém? Glória a Deus. É só isso que eu quero deixar para a igreja. Amém. Bom dia. Bom, quando a pastora Ellen pediu para eu abrir o culto, né, dar uma pré-palavra, de imediato eu falei sim. E eu peguei e orei muito a Deus, porque eu não sabia o que eu iria falar. Mas aí eu sentei e orei a Deus, para Deus tocar no meu coração, para eu
falar nesse dia. E aí Deus tocou no meu coração e levou lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: E não sejas conformado com este mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando Deus me deu essa palavra, eu no começo não entendi o que Ele queria falar comigo. Mas aí eu parei para pensar que eu estava vivendo num começo de renovação da minha vida. Um tempo novo. E que nesse dia a gente possa conseguir viver um tempo novo na nossa vida. Porque muitas vezes a gente se deixa atribular pela nossa mente. E às vezes a gente pensa que a gente não é capaz de fazer aquilo que Deus nos deu, né? Que é o nosso propósito. E aí eu estava pensando que com a nossa renovação, ela vem com o nosso renascer, né? Porque quando a gente fala de renovação, é você renovar o que você é. Mas você renovando o que você é, você vem a renascer. Você nasce de novo. Não da carne, porque não tem como a gente voltar para o ventre da nossa mãe. Mas sim do Espírito Santo de Deus. E tudo na nossa vida há um processo, né? E quando eu estava pensando em processo, eu lembrei da borboleta. Eu até comentei com a pastora Ellen. Eu lembrei de uma borboleta. Porque quando a borboleta, ela passa por um processo. E a gente é assim também. Porque para a gente chegar no nosso propósito, a gente tem que passar por um processo. E esses dias aconteceu muita coisa na minha vida. Muitas coisas novas, muitas coisas acontecendo. E eu comecei a conversar com Deus porque eu não estou sabendo, estou aprendendo ainda a administrar tudo que está acontecendo. E esses dias eu parei no hospital, eu conversei com a pastora Ellen e eu peguei, sentei e orei a Deus. E aí eu entendi que as coisas não têm que ser do meu jeito, mas sim do jeito de Deus. Aleluia. Porque às vezes eu quero acelerar tudo, eu quero tudo do meu jeito. Mas não é assim que as coisas funcionam. Eu tenho que ser igual uma borboleta, tudo com calma. Eu tenho que passar pelo processo de crescimento da lagarta, para criar um casulo, para depois nascer uma nova borboleta. Aleluia! Glória a Deus! E lá em Eclesiastes, capítulo 3:1 vai dizer: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, com isso, eu entendi que por mais que a gente queira muito que seja no nosso tempo, não é no tempo de Deus, é no tempo dele. Aleluia. E às vezes a gente quer tudo na nossa hora, às vezes a gente fica, mas não vai acontecer nunca isso, que aquilo, outro, mas está acontecendo tanta coisa. Mas não é assim que as coisas funcionam. E em Eclesiastes 3:11 vai dizer: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. E aí a gente tem que entender e compreender o tempo de Deus. Por mais que às vezes seja muito difícil não conseguir, às vezes a gente não compreende. Mas mesmo a gente não entendendo, a gente tem que confiar em Deus. Porque por mais que não esteja ninguém do nosso lado, por mais que não esteja ninguém, por mais que a gente não tenha ninguém à nossa volta, a gente tem Deus. Porque além de Deus ser o nosso Pai, Ele é o nosso amigo. E a gente pode confiar nele a hora que precisar. E a nossa vida também é assim. A gente tem que passar tudo por um processo. E a gente tem que entender isso. Por mais que tudo dê errado, Deus vai lá e faz novo. Aleluia. Por mais que tudo aconteça diferente do que a gente imaginou ou pensa, Deus faz acontecer algo muito melhor. Porque Ele faz tudo o que a gente quer, mas não da nossa vontade. Às vezes a gente pensa que a gente quer muito uma coisa, mas Ele faz algo inimaginável ser possível. Porque Ele é o Deus do possível, não do impossível. Aleluia.
Glória a Deus. O que era impossível, Ele faz se tornar possível. E às vezes a gente pensa, mas isso não é possível, eu vou desistir. Às vezes a gente desiste muito rápido das coisas, né? Às vezes a gente pega, vai lá, não consigo fazer isso, vou desistir. Mas é engraçado porque para fazer as coisas a gente faz muito rápido, né? Mas para passar pelo processo daquela coisa, a gente não tem paciência. Mas a gente tem que ter paciência. Por isso a gente tem que renascer novamente e passar por um processo. Porque a renovação é muito, muito importante na nossa vida. Não só espiritualmente, mas no nosso aprendizado do dia a dia mesmo. Com o trabalho, com a escola, com a faculdade, com qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que criar paciência. Paciência não só na gente, mas em Deus. Porque às vezes a gente quer muito que algo aconteça, quer muito que aquilo aconteça, mas não é no tempo dele. E tudo tem um tempo. E foi essa a palavra que Deus me deu. Eu vou chamar aqui a Isabela, que vai trazer uma breve palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa nova geração, meu Pai. Futuros profetas de Deus. A paz. Eu vim trazer um versículo aqui e vou passar o que eu entendi. Glória a Deus. Esse versículo está lá em Mateus 7, versículo 3. E por que vês tu o cisco no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Glória a Deus. Bem, esse versículo, ele diz assim, que muitas vezes a gente, repara só na pessoa e a gente, pode estar errando tudo. E a gente só vê o erro lá do próximo. A gente não devia, assim, né, apontar tanto. E é isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. A palavra de Deus, ela se completa a cada versículo. O que eu vou falar, a Iane também falou. Meu Deus. Glória a Deus. E tudo está se completando. A palavra que Deus me deu está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 20. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Amém? Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. De sorte de que, a alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e índole para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos de mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com que os coração puro invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para que conhecerem a verdade e tornarem a despertar, despertando-se dos laços do diabo em que cuja vontade estão presos. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer por mais um dia na tua casa, Senhor, por essa manhã contigo, Pai. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas escolhemos a tua presença. E que assim venha ser, Senhor, todos os dias, porque a sua presença vale mais que qualquer coisa. Obrigado por cuidar de nós.
por cuidar da nossa semana, Pai. Abençoa esse culto, que eu possa diminuir para que o Senhor venha crescer na minha vida, Pai. Que eu seja apenas instrumento na Tua obra, Pai. É isso que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra, eu estava um pouco nervosa, porque eu não sabia o que eu ia falar. Mas eu estava confiante que Deus, em algum momento, Ele ia mostrar. E antes de mostrar o versículo, ele me deu a palavra. E por incrível que pareça, Ele me deu essa palavra no momento que eu menos esperava. Eu estava no ônibus, nervosa, estava um pouco irritada, não estava com a cabeça calma, só que aí em algum momento eu falei, Senhor, eu quero ouvir somente a sua voz, porque eu estava escutando o barulho do ônibus, as pessoas conversando, eu ficando irritada, e a minha mente começou a ficar barulhenta, e eu queria escutar somente a voz de Deus. E tinha uma mulher sentada no banco, eu estava em pé, e quando a gente está em pé no ônibus a gente fica irritado porque a gente quer ficar sentado. Eu sou um pouco idosa, né? Mesmo jovem, eu quero ficar sentada também. E essa moça, ela estava na janela e eu estava voltando do curso e ela estava gravando a janela, e em um momento que a gente entrou num túnel, voltando de Botafogo, ela começou a gravar. Eu fiquei olhando, o que essa mulher está fazendo? Por que ela está gravando no túnel? Aí ele começou, eu fiquei olhando. E ela começou a gravar desde o início do túnel. E esse túnel é muito extenso. E ela gravou um vídeo enorme e do nada ela parou. Eu falei, por que ela gravou o túnel? E depois ela começou a gravar outro vídeo e parou. Eu falei, Senhor, por que essa mulher está gravando o túnel? Aí eu pensei, eu acho que ela quer gravar a saída. Só que era muito grande. E eu acho que ela não queria que o vídeo ficasse enorme. Então ela queria gravar o momento da saída. Só que ali o túnel é enorme. E ela estava gravando, aí começava outro vídeo e terminava. Começava outro vídeo e terminava. Eu falei, Senhor, que essa mulher não venha desistir de terminar o vídeo, né? Quando estiver saindo do túnel. E aí teve um momento que eu parei de apontar, de ficar me questionando por que essa mulher estava gravando o túnel. E comecei a pensar que ela não venha desistir, que ela venha conseguir gravar o final do túnel, que é isso que ela quer. E aí, chegou um momento que já estava ficando no final, e ela conseguiu gravar o túnel. E aí eu fiquei em paz. Só que aí Deus começou a falar comigo a partir daí. Porque ela estava querendo o fim do túnel. E às vezes a gente se encontra em momentos que a gente só quer ver a luz no fim do túnel. E a gente não consegue ver saída. Às vezes a gente acha que está sozinho, está passando por um mar de problemas e a gente não consegue ver essa luz. Mas essa luz é Jesus. E o tempo de espera, assim como ele falou, não é fácil. A gente quer tudo do nosso jeito, a gente quer acelerar muitas coisas, o imediatismo, só que é tudo no tempo de Deus. E quando nós achamos que estamos esquecidos, Deus ele cria situações para lembrar que Ele está olhando por nós, Ele está cuidando de nós. Algumas semanas atrás eu fui fazer uma prova e no dia dessa prova eu acabei não me atrasando, mas não saindo no horário que eu queria. E aí parecia que estava tudo dando errado. Eu saí de casa e deu tiro. Eu fui pro ponto de ônibus, o ônibus estava demorando. Mas aí eu consegui pegar um ônibus e eu estava orando. Eu acho que eu nunca orei tanto na minha vida para não chegar atrasada nessa prova. E assim foi. Peguei outro ônibus, desci, fui na escola, fiz a prova. E quando eu terminei, eu fui voltar para casa e fui pegar o ônibus de volta. E cadê o meu cartão de passagem? Perdi. Voltei na escola, falei com as pessoas de lá e não estava lá. Eu falei, Senhor, alguém pegou. E a minha preocupação era que alguém pegasse o meu CPF, porque no meu cartão de passagem tem o meu CPF. Eu falei, Senhor, que essa pessoa que achar, ela não faça uma maldade. E isso era num domingo. Aí eu vim pro culto, tudo bem. Segunda-feira mandei mensagem para a empresa, já com medo, né, de eles brigarem comigo, porque eu perdi o cartão de passagem. Mas
Mas aí eles falaram que eu ia ter que voltar na empresa e fazer outro. Na terça-feira, quando eu acordei com uma mensagem da empresa, dizendo que um motorista achou o meu cartão e entregou na empresa. Só que eu falei, o ônibus que eu peguei não era da minha empresa. Outra empresa, ela tá alocada na garagem da minha também. Então, elas estão interligadas. E esse ônibus que eu peguei era dessa empresa. O motorista ele achou e entregou na minha empresa e eu consegui pegar o meu cartão. E aí, isso me fez lembrar a oração que eu fiz, que quando eu estava com medo de alguém pegar o meu CPF, Deus me lembrou. Eu cuidei de tudo. Eu estava lá, até no momento da sua prova, quando você achou que ia chegar atrasado, eu estava lá. E essa foi uma semana que eu orei muito, muito mesmo. Eu acho que eu nunca tinha orado tanto na minha vida. Porque, como eu estava sem uma passagem, eu precisei voltar de moto para casa. E eu sou medrosa. E quando eu chamei o Uber Moto, eu subi e falei, Senhor, vai comigo. E com ele também, porque ele estava pilotando. E esse homem veio tão rápido, mas tão rápido, que eu não sabia o que fazer. A minha mão ela ficou vermelha de tanto que eu segurei no ferro. E eu orava tanto, Senhor. Cada curva era uma oração diferente. E aí eu consegui chegar em casa bem. Só que eu ainda não estava com o meu cartão. Eu fui pegar o meu cartão na quinta-feira. De quinta para sexta. Por quê? Eu não podia faltar o curso e eu precisava concluir esse curso pela manhã. Eu falei, então eu vou deixar para eu ir na quinta-feira e eu busco o meu cartão. Só que nisso foi um dia de operação, que estava tendo tiroteio, operação, a Brasil foi fechada. E aí eu fui pro curso trabalhar quando tudo já tinha passado. E na hora da volta, o meu outro cartão que eu tive que comprar para pagar a passagem, ele não estava querendo recarregar. Bloqueou meu cartão de débito e não estava querendo. Aí eu falei, Senhor, o que eu faço? De novo? Mas aí eu falei, eu vou de Uber então. R$30 o Uber de carro. Eu falei, não, eu vou de moto mesmo. Eu falei, de novo, Senhor. Eu acho que eu estava orando um pouco, ele queria que eu orasse mais. Porque eu subi naquela moto orando mais, porque eu estava com medo desse homem ir rápido de novo. E quando a gente está vindo pela Brasil, passando do lado daqueles ônibus grandes, caminhão, eu orando. E aí quando chegou ali na entrada da Brasil, para entrar ali no valão, começou a dar tiro. Falei, Senhor, tá dando tiro para cima da moto? O que eu vou fazer? Aí eu gritei pro moço, ele fez o retorno e conseguiu ir por fora e me deixar em casa. Eu cheguei bem. E ali eu vi a mão de Deus mais uma vez cuidando de mim, não permitindo que nenhum mal me acontecesse. Mesmo sem o meu cartão, ele permitiu que eu chegasse em casa bem. E no final das contas eu consegui pegar o meu cartão de passagem. E isso é importante porque às vezes a gente, como a Yane falou, a gente quer tudo no nosso tempo. Eu queria muito chegar em casa logo, mas teve todo um processo, porque ali Deus falou poderosamente comigo de tudo o que aconteceu. O livramento, porque um tiroteio, você está de moto, você não tem muita proteção, mas ele estava cuidando de tudo. Isso é importante para a gente lembrar do quanto Deus é importante na nossa vida e Ele deve se tornar prioridade todos os dias. Às vezes a gente acaba esquecendo de orar na hora da nossa saída e vai lembrar só quando a gente está em perigo. Falar, Senhor, me socorre. Mas quando era para você orar na hora da saída, você não orou, pedindo que Ele te levasse em segurança. Deus precisa ser a nossa prioridade todos os dias. Amém. Persistir nem sempre vai ser fácil, porque, como já disse, a gente quer tudo pra já, rápido, mas não vai ser no nosso tempo, vai ser no tempo de Deus. E a perseverança é uma palavra que ela caminha comigo, porque em muitas situações da minha vida eu via Deus ali comigo
e eu tinha que perseverar. Nem sempre quem tem fé tem perseverança, mas quem tem perseverança tem fé. Porque você pode sim ter fé, e nós devemos ter fé em algo. Só que se a gente não tiver a perseverança e você não tomar atitude para que aquilo vá acontecer, você não tomar um posicionamento diante daquelas coisas, você só tendo a sua fé esperando que tudo ao seu redor aconteça ao seu favor, não vai adiantar. Deus, ele quer que nós venhamos nos posicionar. A perseverança, ela também é um posicionamento para a preparação do seu propósito. Você precisa perseverar para você alcançar aquilo que você quer. E, às vezes, na caminhada da perseverança, a gente vai desanimando, porque a gente espera algo, só que quando a gente acha que vai, não vai. Quando a gente acha que vai conseguir, a gente não consegue. E isso, para algumas pessoas, isso traz um desânimo, porque a gente acha que não vai conseguir, acaba pensando que a gente está sozinho, está sem Deus ali. E em alguns momentos da minha vida, eu estava assim, falei, Senhor, eu estou sozinha, de novo, eu não vou conseguir. Mas quando você menos espera, Deus age. Ele cria uma situação que você menos esperava para trabalhar e para dar início ao seu propósito, para fazer a entrega daquilo que Ele te prometeu. Esses dias eu recebi a notícia que eu tinha conseguido passar na vaga da faculdade, da segunda chamada. E eu falei que eu fiquei muito feliz, que eu ia conseguir. Só que algo dentro de mim falava que não tinha certeza se era aquilo que Deus queria para mim, porque era um outro tipo de curso. E ali, durante aquela semana, antes de fazer a pré-matrícula, eu fiquei falando que eu ia orar, só que eu acabei não orando. E no domingo, quando eu cheguei aqui para o culto, também para amanhã de comunhão, eu falei, domingo eu vou fazer minha inscrição, tá tudo certo quando eu chegar em casa. Só que quando eu chego na igreja, eu pego meu celular nem ligava tanto. Não estava ligando. A tela estava quebrada, eu não sabia o que tinha acontecido, mas eu fui ficando tranquila, porque eu sabia que Deus estava agindo. E no final das contas, eu não consegui fazer a inscrição porque Deus não permitiu. Não foi porque só o celular estava quebrado, porque eu não consegui fazer, foi porque não era vontade de Deus. E isso foi acalmando meu coração, porque não era vontade de Deus naquele momento. Então a gente precisa, mesmo com as situações acontecendo ao nosso redor, acreditar que Ele está cuidando de tudo. Ainda que não seja a vontade dEle agora, lá na frente Ele tem preparado algo para nós. E a gente precisa ser totalmente dependentes de Deus, porque sem Ele nós não somos nada. No último culto que teve de domingo, teve a festividade da igreja. E quando eu estava ministrando espontâneo, teve um momento que estava tocando o louvor do Thales e eu abaixei no chão, fazendo os movimentos, e eu não conseguia enxergar nada. Eu falei, Senhor, o que é isso? É como se eu estivesse tendo a sensação que eu estava cega. E eu fiquei desesperada na hora. E eu tentei levantar, e eu não estava conseguindo levantar. É como se as minhas pernas estivessem fracas e não estava conseguindo levantar. E aquilo ali, aquela situação que aconteceu, foi Deus falando no meu coração que se eu estou aqui para fazer a obra dele, eu preciso estar cheia. Eu não posso estar vazia. Eu preciso estar cheia para derramar o azeite sobre quem está à minha volta. Como o texto diz, nós somos vasos. E que adianta ser vasos, mas com brechas que deixam escorrer o azeite? Nós precisamos ser vasos que transbordam do azeite de Deus na vida de quem está próximo a nós. E ali Deus mostrou que eu sou totalmente dependente dele, que sem ele eu não sou nada, e que eu preciso estar sempre cheia dele, do Espírito dele, para que eu venha derramar, mas também sobre a minha vida venha renovação. Sem Deus nós não somos nada. Para as coisas do mundo,
Sem o Espírito de Deus, até podemos sobreviver, mas para as coisas de Deus, sem o seu Espírito, somos vazios. Assim como eu falei, nós somos como vasos. E se nós estamos vazios, nós não conseguimos fazer a obra dele com perfeição. Porque não tem como você trabalhar na obra vazio. Você precisa estar cheio, porque as pessoas que estão lá fora, elas estão vazias e elas precisam sentir através de nós a presença de Deus. Glória a Deus. Muitas das vezes a gente fala muito sobre pregar o Evangelho, só que pregar o Evangelho não é só com palavras, mas também com atitudes. Lá fora nós somos referência. Nós precisamos ser referência sobre o nosso comportamento, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que fazemos, porque lá fora eles estão com um dedo para apontar. E qualquer deslize nosso, para eles já é um motivo para apontar e também para usar o nome de Deus para falar aí, é o crente, tu não é crente? E você está fazendo isso? Então, que a gente possa ter um posicionamento, para que a gente não precise ouvir isso e envergonhar o nome de Deus. Nós precisamos honrar o nome do nosso Deus, glorificar todos os dias, porque é Ele que nos mantém de pé. Glória a Deus. Sem Deus nós somos vasos de desonra, mas com Deus nós somos vasos de honra. E as atitudes, elas falam mais que palavras, porque nós pregamos com a nossa conduta. Às vezes falam que eu sou muito quietinha, que eu não gosto de falar nada. E realmente eu prefiro ficar um pouco quieta na minha. Mas aquilo que eu puder dar como referência lá fora com as minhas atitudes, entre ficar calada em momentos que achavam que eu devia falar, ou em momentos que a gente tinha que tomar alguma atitude, mas a gente ficar quietinho, isso também é sabedoria. É sabedoria que vem de Deus, porque se a gente não botar em prática a sabedoria que Deus dá a nós, que nós venhamos buscar aqui, lá fora a gente vai acabar sendo envergonhado. E buscar nem sempre vai ser fácil, porque nós temos as nossas lutas diárias, a gente tem tantas coisas para fazer, mas a gente precisa botar Jesus lá no topo, porque se com Jesus já é difícil, imagina sem Ele. Assim como diz lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 30, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente não precisa carregar tudo sozinho. Nós temos Jesus para dividir. Por mais que a situação seja complicada, Jesus está ali, de braços abertos. Muitas das vezes somos nós que nos fechamos e nos distanciamos dele. Mas ele sempre vai estar ali. E isso mostra que, independente da situação, que você acha que você está sozinho, que você não pode dividir seu fardo com ninguém, você não consegue falar com ninguém naquele momento que você está atribulado, que você está sobrecarregado, você tem Jesus ali com você. Glória a Deus. E isso tudo, quando praticamos o eis-me aqui, mesmo cansado, diga eis-me aqui. Porque quando você trabalha na obra de Deus, Ele cura todas as brechas que nós temos. É como se fosse uma construção. Nós precisamos estar todos os dias trabalhando para Ele. Ah, mas eu estou tão cansado, mas eu estou tão atarefado, eu não consigo, eu não tenho tempo. Mas trabalhe para Ele, põe Ele em primeiro lugar. Até mesmo em questão de trabalho. Se o trabalho está trabalhando, ora a Ele. E se você está sem trabalho e orou e Ele te deu, não troque seu trabalho. Não troque Jesus. Não troque o seu trabalho por Jesus. Não troque Jesus pelo seu trabalho. Porque se foi Ele que te deu, Ele pode tirar na mesma intensidade que Ele te deu. E nós precisamos estar firmes. Porque qualquer coisa pode nos distanciar dele. Mas quando estamos próximos a Ele,
Ele está perto de nós, Ele cuida. Porque Ele não quer nos dar algo que vá afastar a gente da presença dEle. Tenha em mente que tudo que você tem foi Deus que te deu. E se você troca Deus, Ele tira. Porque o mesmo Deus que Ele abre portas, Ele também pode fechar, na mesma intensidade. E enquanto a gente trabalha para Ele, Ele está agindo, Ele está curando, Ele está nos transformando, Ele está nos enchendo da presença dEle. Então a gente precisa sempre estar atentos e próximos a Ele, porque a gente, distante dEle, nada somos. Distante dEle a gente não consegue viver, distante dEle a gente faz besteiras, a gente se afasta da presença, a gente fala o que não deve falar, mas quando estamos próximos, a gente sente uma paz, a gente fica cheio da sua presença. Glória a Deus. E como é bom estar próximo a Ele. Às vezes, a gente na igreja mesmo, a gente está na igreja, mas está com a mente fora. A gente está louvando, mas não está adorando. E isso, em um momento eu percebi isso. Isso foi um despertar. Estava no louvor e eu não estava conseguindo me concentrar. Eu falei, Senhor, por que eu não estou conseguindo me concentrar? Mas quando eu fui reparar, os meus olhos eles não estavam voltados para o altar, para Ele. Estavam voltados para aqui. E eu estava reparando em tudo que o pessoal estava fazendo. Tinha alguém andando, eu estava olhando. E ali eu percebi, eu não estou conseguindo me concentrar por isso. Porque eu estou olhando para o que está aqui, quando eu preciso estar olhando para o que está no alto. Porque se a gente olhar para nós e para todos que estão aqui, nós vamos encontrar defeitos, nós vamos encontrar falhas. Mas quando a gente está olhando para Deus, a gente encontra perfeição, a gente encontra paz, a gente encontra sabedoria, a gente enxerga o Espírito dele na nossa vida. E isso foi um despertar porque às vezes a gente vê muitos problemas e a gente quer criticar, assim como a Isabela falou. A gente quer apontar, a gente quer criticar, mas a nossa parte a gente não está fazendo, que é estar aqui para adorar. Se eu estou aqui, tá no louvor, para que eu vou estar reparando outras coisas além de Deus? Eu preciso estar focada nele. E isso faz com que a gente ouça a voz dele. Mesmo na hora do louvor, a gente consegue ouvir a voz dele, ele falando poderosamente aos nossos ouvidos, ao nosso coração. E ouvir a voz dele é a principal coisa que nós precisamos fazer. Porque quando a gente está distraído, a gente não consegue ouvir a voz dele. Não é que ele não está falando, somos nós que não estamos ouvindo. Nesse momento que eu estava no ônibus, eu poderia estar ouvindo qualquer outra coisa, mas eu escolhi ouvir a voz de Deus, porque aquelas coisas não iam me edificar. Aquelas coisas iam me deixar estressada, iam me colocar em outro lugar, iam colocar minha cabeça em outro lugar, mas eu escolhi ouvir a voz de Deus, porque é mais necessário que a gente ouça a voz dele, aquilo que ele tem a falar nos nossos corações. E que nessa manhã nós venhamos estar atentos a ouvir a voz de Deus, porque às vezes a gente acha que ele se esqueceu de nós, mas somos nós que estamos deixando ele de lado. Então, que todos aqui possam ouvir a voz de Deus, que no momento do louvor, do encerramento, cada um feche seus olhos, estejam concentrados somente em Deus, olhando para o alto, não olhando para baixo. E que nesse momento a gente venha refletir tudo que Deus já fez na nossa vida, todas as bênçãos que Ele já nos deu. O momento do louvor também serve para você refletir tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ah, mas eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Confia em Deus. Acredita nele. Olha todas as maravilhas que Ele já fez na sua vida, todas as curas que Ele já trouxe para você, para sua família, todos os dias que Ele está cuidando de você, livrando de todo mal. Quantas coisas poderiam acontecer se a gente não tivesse Deus na nossa vida, mas Ele tem cuidado de tudo. E que nós venhamos olhar para o alto e não para a terra, para as circunstâncias, para os problemas, mas que Jesus venha a ser o nosso alvo e que nós não venhamos deixar de perseverar, porque por mais que tenhamos fé, nós precisamos nos posicionar
e ter a esperança que Deus vai cumprir o propósito dele na nossa vida. Acreditar que o Senhor já está operando mesmo no silêncio, mesmo quando nós estamos aqui somente trabalhando. Ele está enxergando o amanhã, depois do amanhã, o ano que vem. Ele tem preparado tudo, mas nós precisamos estar posicionados na sua obra, adorando Ele de coração, com vontade. Não estou conseguindo, não adoro porque Ele se faz presente. Leia um versículo, porque a palavra dele nunca volta vazia. Ela nos enche do Espírito Santo de Deus, e assim isso muda até o nosso semblante. Isso traz um brilho para dentro de nós, e isso faz refletir o que Jesus é na nossa vida, e que nós venhamos estar preparados para refletir o brilho de Jesus na vida daquelas pessoas. Que a luz que elas enxergarem em nós venha a ser o brilho de Jesus na nossa vida. Que venhamos estar preparados, porque, como eu disse, nem sempre vai ser fácil, mas nós temos Jesus e eles não têm. E se com Jesus a gente pode transformar a situação, a gente pode refletir o brilho dele na nossa vida, vamos fazer isso. Vamos mostrar para aquelas pessoas, não com a intenção de querer sobressair sobre elas, mas mostrar quem é o nosso Deus, o poder dele, o quanto ele transforma, o quanto ele cura, o quanto ele já fez na nossa vida através dos testemunhos. Quantos testemunhos? Fale da obra de Deus. Se você não consegue falar da obra de Deus, mostre com a sua conduta, mostre com o seu comportamento, com aquilo que você se afasta, aquilo que você deixa de falar, aquilo que você não se coloca, para você não envergonhar o nome do seu Deus, mas sim glorificar o nome dele e mostrar o quanto ele é fiel na nossa vida. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, Só para completar aqui, eu vou falar o versículo que Deus colocou no meu coração, que está lá em Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 23, 24 e 25. Tudo que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor, e não para o homem, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Amém? Que você possa nessa manhã sair daqui com o seu coração grato e cheio de expectativa daquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Saia daqui como um vaso transbordante e não como um vaso emborcado. Saia daqui com azeite. Chega na sua casa, profetiza, declare, abençoe, né? Porque a gente está aqui, mas o inimigo está cirandando lá fora, esperando a gente sair daqui para tragar a nossa bênção. Mas você vai sair daqui diferente. Vai sair daqui como um vaso transbordante. Então seja bênção na vida do seu próximo. E tire verdadeiramente o argueiro dos seus olhos, para que você possa ver que você tem a identidade de Cristo. Amém? Se coloque de pé para adorar o Senhor. Em nome de Jesus. Enquanto eu chamo o irmão Marchon e a Isabela aqui na frente, que são os aniversariantes do dia. Yeah.
presentes aí, do dia, do mês. Amém. Vamos estender nossas mãos aqui. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Deus, por esse culto, Senhor, pela vida de cada um que está aqui presente na Tua casa, Senhor, os que não puderam estar, que o Senhor possa estar cuidando da vida de cada um de nós. Te peço, Senhor, pela vida dessas pessoas que estão aqui na frente, Deus, entregando a vida delas nas Tuas mãos, meu Pai, comemorando o aniversário, Deus, pessoas aqui que estão fazendo aniversário hoje, os aniversariantes do mês, que o Senhor possa estar cuidando da vida deles, Deus, coloque a Tua mão sobre a casa, Senhor, sobre a família, sobre a vida deles, Pai. O Senhor preencha, Senhor, com saúde, Pai, Senhor, felicidades e muitas bênçãos derramadas de Ti, Deus. Que o Senhor não permita que nenhum mal venha tocar na vida dessas pessoas, que o Senhor esteja com elas, Senhor, fortalecendo cada uma na Tua presença, Deus, pois elas poderiam estar em qualquer lugar, mas elas escolheram nesta manhã estar aqui na Tua casa, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos encerrar o culto também, que eu acredito que foi uma bênção para todos. Então vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Amém. Senhor, muito obrigada, Deus, por essa manhã de comunhão. Obrigada, Deus, pela palavra, pelos louvores, Senhor, pela ministração de dança. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, Deus. Continue cuidando do nosso domingo, abençoe a nossa semana. Que o Senhor esteja conosco, meu Pai, se revelando para nós, Deus. Nos fortaleça na Tua presença, Deus, que nós possamos, Senhor, ter entrado aqui de uma forma e sair de outra. Que como a pastora Ellen falou, que nós possamos sair daqui como vasos transbordantes da Tua presença, Deus. Muito obrigada por tudo, que nós possamos deixar o nosso fardo aqui nesse lugar e sair daqui, Senhor, com paz e alegria da Tua parte, Deus. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu adoro pelo que Ele é, mas o que houver sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é, mas o que houver sempre será Deus. Jesus falando contigo. Deus está no controle de